O assunto hoje tem a ver com 7 tons. Não são 7 tons de música, mas eu vou começar com a música em homenagem ao 5º MUNASP. Há muitos grupos de setes, não só na Bíblia, como também na história e na vida. São diversos os 7, ou os setes. Por exemplo, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. Tem mais. 7 pecados capitais. 7 maravilhas do mundo antigo, 7 maravilhas do mundo moderno. 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E eu colecionei os 7 impossíveis de Deus. Bem, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Quando o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria, aquela moça que não tinha ainda estado com um homem, se deitado com um homem, e disse que ela teria um filho, ela disse, mas como isso é possível? E Gabriel lhe disse, conforme está em Lucas, no capítulo 1 e no verso 37, pois para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. E eu quero dizer a vocês que eu acredito nisso. E se não acreditasse, eu não estaria falando. Porque eu não tenho coragem, eu ficaria muito vermelho de explanar uma coisa na qual eu não acredito, ou da qual eu não acredito. Eu creio que para Deus não existe nada impossível em todas as suas promessas, mas o texto diz em todas as suas promessas. Vamos dar uma olhadinha rápida nas notas musicais, que normalmente nós conhecemos como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu aprendi isso e depois tive que observar com cuidado, porque o meu professor de música na teologia está aqui, o pastor e maestro Turíbio. As notas musicais, elas podem mudar de nome, dependendo da posição que elas estão e dependendo da clave. Elas mudam de tempo, elas têm um tempo, mas dependendo do compasso, elas são mais rápidas ou menos rápidas. Desde uma breve até uma semifusa, mas tinha a longa antigamente, antes da breve. Hoje nós usamos muito da semibreve à semifusa, mas tem também a quartifusa, só vocês sabem disso. E eu tive que pesquisar para saber. Um dia alguém resolveu dar nomes para essas notas. Até há não muito tempo, eles não conheciam as notas como são conhecidas hoje, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Alguém pegou um hino que foi escrito em favor de João Batista, pegou as primeiras sílabas de cada estrofe e transformou isso em notas. Mas eu poderia falar um pouquinho sobre os 7 dias da semana também. E nós conhecemos os 7 dias da semana como domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Lamentavelmente, na maioria dos calendários de hoje, na maioria, não é na minoria, a semana começa na segunda-feira e termina no domingo. Já viram isso nos calendários? Mas isso não é o que ensina a Bíblia. Veja que mesmo quando nós analisamos a música, nós descobrimos que muito tempo antes de os homens entenderem a música, a Bíblia diz em Jó, que os anjos de Deus cantaram na criação. E agora eu chego nos 7 dias da semana e eu descubro que os homens querem colocar a segunda-feira como sendo o primeiro dia da semana, para terminar no domingo. Quando na verdade a Bíblia com toda clareza diz assim, houve tarde de manhã o primeiro dia,
o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e finalmente o sábado, o sétimo dia. Eu poderia falar para vocês sobre as cores do arco-íris. São 7, quando o arco-íris está bem desenhado, porque às vezes ele não está bem desenhado. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul anil e violeta ou roxo. O vermelho demonstra, assim, paixão, coragem, amor. O laranja tem a ver com a vitalidade, com a prosperidade e assim por diante. O amarelo é alegria, o verde esperança, o azul serenidade, o índigo, o anil, sinceridade, violeta religiosidade. Mas eu poderia falar uma palavrinha sobre os 7 pecados capitais também. Que não são os 7 pecados capitais que a Bíblia ensina, porque isso é uma criação humana. Mas a soberba, o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. E todas estas coisas são pecaminosas. Mas, no fundo, mesmo sendo conhecidos como 7 pecados capitais, eles não abarcam o conceito geral e original do que é o pecado, porque o pecado é muito mais do que isso. Todo pecado é pecado. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que em 1 João 3,4 está escrito assim: todo aquele que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu falei de vários grupos com 7, não falei? 7 maravilhas do mundo antigo. Existe uma que ainda está de pé, delas todas, as pirâmides de Gizé. Kelps, Kefren e Miquerinos. É um espetáculo à parte e é uma coisa que nos desafia. Para quem já foi lá e viu de perto, dá para perceber que é algo desafiante. Mas existem também as 7 maravilhas do mundo moderno. E uma delas está aqui no Brasil, conhecida como o Cristo Redentor. Queria falar um pouquinho sobre 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Pegue a sua Bíblia aí, dê uma olhadinha, porque é importante ter a palavra de Deus em mãos. E eu prometo passar muito rápido sobre essas 7 bem-aventuranças, porque eu quero me deter com vocês sobre 7 coisas que Deus não pode fazer. Os 7 impossíveis de Deus. E vocês vão descobrir que os 7 impossíveis de Deus, eles estão ligados, relacionados ao caráter de Deus. Mas pastor, o senhor diz que Deus é todo poderoso, que para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. E eu li isso mesmo na Bíblia. Não há nada impossível em todas as suas promessas. É diferente. Mas Apocalipse 1:3. Primeira bem-aventurança. Para aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia do livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não sei quantos de vocês leram a notícia de que uma das mídias sociais, chamada WhatsApp, esta mídia social, o proprietário foi multado numa exorbitante multa. Por quê? Porque não repassaram as informações de alguns tidos como bandidos, pessoas que vivem fora da lei. E eu vou falar uma coisa para você aqui, que é uma sementinha do meu próximo sermão, que será no mês de agosto. Você se prepare. Estas mesmas mídias que hoje são multadas porque não repassam informações, amanhã facilmente vão repassar informações dos cristãos, porque os cristãos estarão sendo perseguidos. Gravaram isso? E a minha pergunta neste sábado de agosto, quando eu pregar sobre estas coisas, será: quem está preparado? Então se prepare para ouvir esse sermão em agosto. Mas hoje estamos falando das bem-aventuranças. O tempo está próximo.
Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Depois no capítulo 14, no verso 13, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Os mortos, isto é, aqueles que dormem no Senhor, porque há uma diferença entre morrer e dormir. Porque quem está no Senhor Jesus não morre, dorme. Dorme nos braços do Senhor. Depois, Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Nós temos que viver sob constante vigilância espiritual. Depois 19:9 de Apocalipse, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E depois o capítulo 20, o verso 6. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. E depois no Apocalipse 22, o verso 7, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Do livro do Apocalipse, ou pode ser do livro todo da Bíblia. E por último, a sétima bem-aventurança, 22:14. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito de entrar na cidade de Deus pela porta e poderão comer do fruto da árvore da vida. Quem estará na eternidade? Aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Iremos para a eternidade não por causa das nossas obras, não por causa das coisas boas que nós fazemos, porque até as coisas boas que nós fazemos, elas estão carregadas de egoísmo, às vezes de orgulho, às vezes de vaidade, às vezes de outro pecado. Iremos para a eternidade porque lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Agora vamos entrar então no tema que eu quero compartilhar com vocês de maneira assim, bem tranquila, suave e calma. 7 impossíveis de Deus. Deus é onipotente, é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente. Deus é tudo. Lá no Gênesis, quando Deus apareceu para Abraão e falou que ele teria um filho, ele perguntou assim: acaso há para Deus coisa demasiadamente difícil? Está no Gênesis 18:14. O Deus que é onipotente, onisciente e onipresente, é um Deus também que se revela. E Amós 3:7 diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Mas é um Deus que também está em todo lugar. O Salmo 139 diz assim: para onde eu fugirei do teu espírito? Mas é um Deus também que não se cansa, que não se fatiga. Isaías 40:28. É um Deus que não dorme, Salmo 121:2. E é um Deus que está sempre conosco, Mateus 28:20. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todavia, há algumas coisas que esse Deus todo-poderoso, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, há algumas coisas que ele não pode fazer. Pastor, mas afinal de contas, ele é onipotente ou não é? É. Mas o que ele não pode fazer não diminui a sua onipotência, porque o que ele não pode fazer são coisas contidas no seu próprio caráter. Querem ver? A primeira coisa, o primeiro impossível de Deus está em Hebreus, no capítulo 6. Saulião, capítulo 6 de Hebreus, verso 18. Eu sei que você anota sempre. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Espera aí. Então ele não é todo-poderoso? Ele é todo-poderoso. Mas o todo-poderoso não mente. Vejam que não mentir não subtrai nada de sua onipotência. Deus não deixa de ser todo-poderoso pelo fato de ele não poder mentir. Agora, irmãos, por que Deus não pode mentir? Porque a mentira é algo que vai chocar frontalmente com o caráter de Deus. E para você entender o que a mentira é, a mentira é uma coisa terrível. Lá em Números, no capítulo 23 e no 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Isso quer dizer o seguinte:
Deus onipotente não mente, mas eu posso inferir desse pensamento aqui que Moisés escreveu em Números, que o homem mente. Já viram? Deus não é homem para que minta. Deus não pode mentir. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1 e no verso 2, ele diz assim: o Deus que não pode mentir prometeu. Amados, o fato de Deus não mentir e não poder mentir, significa que quando Ele diz uma coisa, Ele cumpre. Está claro? Vejam que não é uma coisa negativa o não poder mentir, é uma coisa positiva. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, o que é mentira para Deus? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E quer saber? Até a mentira branca. Os lábios mentirosos o Senhor abomina. Eu vou mais longe. Apocalipse 22, 15. Fora da cidade, fora, ficam os cães, os mentirosos e etc. Os mentirosos não irão para a eternidade. Está aqui na palavra de Deus. Agora, quem é Deus? O Deus onipotente não mente. Isto é, se Ele falou que vai fazer alguma coisa por você, se Ele falou que vai fazer alguma coisa por você, se Ele falou que vai fazer alguma coisa por mim, se Ele falou que vai fazer alguma coisa por você, pode crer, Ele o fará, porque Ele não mente, louvado seja Deus. Segundo o impossível de Deus, é impossível Deus não cumprir a sua palavra, porque é do seu caráter. Vejam, a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 55, que assim como a neve e a chuva descem do céu e para lá não voltam, estão nos versos, essas ideias estão nos versos 11 e 12 de Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, diz Deus, e prosperará naquilo para que a designei. É a palavra de Deus. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus que vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Jeremias 1:12. Deus vela por sua palavra para que sua palavra se cumpra. Quer dizer, Deus está cuidando de sua palavra. É como se fosse uma plantinha, é como se fosse uma flor, é como se fosse uma criança. Deus está cuidando para que ela prospere, para que ela cresça. A palavra de Deus não volta vazia. E se Deus falou que vai abençoar, vai abençoar. Agora, é bom entender o seguinte, que a palavra de Deus não volta vazia para o lado positivo, mas a palavra de Deus também não volta vazia do lado negativo. O apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E se você acompanha o movimento político do Brasil, político, social, econômico e desgraçadamente tudo de resto que não presta aqui, você descobre que alguns já estão colhendo, mas nem todos pagam aqui, mas muitos pagam aqui. Eu não estou falando de política, eu estou falando do cumprimento da palavra de Deus. Semeou, colhe. Você quer colher bondade, alegria e paz? Semeie bondade, alegria e paz. Agora, se você semear maldade, você vai colher maldade. Gente, depois de pregar a palavra de Deus por quase 45 anos já, eu tenho que concordar com a Bíblia que a semeadura e colheita é uma coisa muito natural, e eu tenho uma porção de outros pastores queridos aqui, pastor Temes, pastor Wilson, pastor Narciso e tantos outros que estou vendo por aqui, também são testemunhas de que a semeadura e colheita é uma coisa muito natural. A palavra de Deus não volta vazia, porque é impossível a palavra de Deus voltar vazia. Terceiro impossível de Deus, Deus não pode mudar, é impossível que Deus mude. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda.
Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus, o nosso Deus, imutável, aleluia. Graças a Deus que Deus é imutável, né? Porque Ele prometeu nos salvar, ainda bem, aleluia. Diga glória a Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, amém, glória ao Senhor. É impossível, quarto, é impossível para Deus ser tentado pelo mal ou tentar alguém. Quando você for tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E Deus também não pode ser tentado. Tiago 1,13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, por que nós somos tentados? Porque nós estamos no mundo do conflito. Nós vivemos sob a égide do conflito. E as tentações, elas não são iguais para todas as pessoas. Para cada pessoa, a tentação é de um jeito, porque cada um de nós é de um jeito. Nós não somos iguais. Pode ser que aquilo que para mim não signifique nada, não me chame atenção, para você chame atenção. E pode ser que o que para você não chama atenção, para mim chame. As tentações. E vou falar uma coisa sobre esse negócio de tentação, viu? O capeta é muito mais inteligente do que você pensa. E também ele é muito mais perspicaz, estudioso, paciencioso do que nós conseguimos imaginar. Ele nos estuda. E ele fica tentando descobrir. É como quando tem dois grandes times de futebol. Um fica estudando o outro para derrotar o outro fica estudando um para derrotar o um. Satanás é um grande técnico. Ele fica nos estudando para descobrir o que é que nós gostamos, quais as nossas preferências, para ver onde é que ele pode nos atacar, no nosso ponto mais frágil. As tentações. Mas Deus não nos tenta, porque o Senhor é bom para com todos, diz a Bíblia, e as suas ternas misericórdias, Salmo 145:9, permeiam todas as suas obras, aleluia. Paulo em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas com cada tentação vem também a capacidade que Deus nos dá para suportá-la, glória a Deus por isso. Quinto, é impossível Deus negar-se a si mesmo. É impossível, está na Bíblia. Às vezes nós disfarçamos, não é? Dissimulamos, tentamos enganar. Deus não precisa ser diferente, nem de dia nem de noite. Muitos de nós somos diferentes quando estamos no meio das pessoas. Diferente daquilo que nós somos quando estamos sozinhos, quando está de noite, quando ninguém está vendo. Nós temos que aprender com Deus a não negar-nos a nós mesmos, porque Deus não nega a si mesmo. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O homem, para se dar bem, o ser humano, ele nega. Já viram como é que funciona? Eu não sabia de nada. Eu não sei de nada. Um dia, nós vamos comparecer diante do juízo. E o nosso juízo não é de um júri desse mundo aqui, nem mesmo do Supremo Tribunal Federal, do STF, que é o maior. É a maior casa. Não. Nós vamos comparecer diante de um juízo onde todas as coisas estarão patentes e visíveis e inteligíveis. Não vamos poder dizer, eu não sabia. Sabe por quê? Porque Deus não se nega a si mesmo. E nós deveríamos aprender essas coisas do caráter de Deus. Sexto,
É impossível Deus ser agradado sem que haja fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Então, nós podemos agradar as pessoas e podemos ser agradados pelas pessoas. E há pessoas que têm uma habilidade tremenda assim de agradar, não é? E muitas são sinceras. Mas existem pessoas que tentam agradar sem sinceridade, com falsidade, com hipocrisia. Com Deus, não adianta ser hipócrita ou falso, porque para agradar a Deus é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo ato que nós praticamos, como filhos de Deus, eles devem ser atos de fé. Pastor, o que é isso? É isso que eu estou dizendo mesmo. Todos os atos mais comuns, diários da vida. Isso tem a ver, inclusive, com o nosso trabalho, com a nossa comida, com as nossas distrações, ou diversões, ou recreação, use a palavra que você quiser. Tudo deve ser movido pela fé. Um namoro deve ser movido pela fé. Um casamento deve ser movido, uma família. E eu escutei e vi uma entrevista de um dos professores aqui do Munasp, falando sobre a música. E ele disse mais ou menos assim: às vezes a pessoa não vai viver da música, mas a música vai ser uma bênção na vida da pessoa, porque ela sempre vai levar consigo essa ideia gostosa que é a música. Deus espera que em todas as coisas eu leve comigo esse sentimento de fé. Eu tenho que pregar é pela fé, irmãos. Eu tenho que viver é pela fé. E às vezes as pessoas elas falam certas coisas assim para agradar a gente. Vou dar um exemplo aqui. Um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, a nossa igreja está certinha, né? Fiquei pensando, o que será que ele quer dizer com isso? Falou, o que é, irmão? Ele falou, não, a nossa igreja é uma igreja grande e tem um pastorzão. Grande, forte, cabelo branco. Aí eu pensei, ou ele está me chamando de velho barrigudo? Ou está me dizendo de um pastor próprio, imponente, capaz, essas coisas todas, né? Claro que eu prefiro pensar na segunda parte, mesmo porque eu não sou um velho barrigudo. É preciso interpretar o que as pessoas dizem. É preciso interpretar. Agora, Deus, Ele só interpreta de uma maneira. Ou é com fé, ou é sem fé. Eu posso fazer o que eu quiser. E se não for um ato de fé, para Deus não tem valor nenhum. E o ato de fé é movido pelo senso que eu tenho do plano de salvação. E se não for assim, está errado. E por último, isto aqui é fenomenal, grave. É impossível para Deus rejeitar alguém que o busque. Deus não consegue rejeitar alguém que o busque. Isso é maravilhoso, isso é insondável, não é, Regis? Deus não consegue rejeitar alguém que o busque. Isso quer dizer o seguinte: independente de mim mesmo, da minha condição, da minha situação, das minhas circunstâncias, do tempo e de qualquer outra coisa, se eu buscar ao Senhor, Ele não me rejeitará. Amados, isso aqui deveria mudar a nossa maneira de viver. Deveria mudar a nossa maneira de olhar para os outros. A nossa maneira de olhar para o indivíduo que está jogado lá na sarjeta, lá na Cracolândia. Se um dia, aquela folha de gente, aquela fagulha de gente, buscar ao Senhor, o Senhor não rejeitará aquela fagulha de gente, porque aquela fagulha de gente é um filho ou uma filha, por quem o Senhor Jesus também deu a sua vida, aleluia. Amém. Glória a Deus. João capítulo 1.
versos 11 e 12. Veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? João 6,37. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, eu nunca jogarei fora. Eu vou acolher. Deus seja louvado. Deus está fazendo um chamado para você em 7 tons hoje. Ele está dizendo para você assim: escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30:19. Escolher a vida significa escolher imitar um Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, mas em razão de todo o seu poder e de toda a sua onipotência, ele não pode fazer algumas coisas. Escolher a vida significa escolher, desejar ser semelhante a Jesus. Escolhe a vida. Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher a vida ou escolher a morte. Aliás, se você não escolher a vida, é porque você já escolheu a morte. Pastor, mas eu estou em cima do muro. Mas o muro é do inimigo de Deus. Escolhe a vida. Sabe por que eu estou pedindo a você para escolher a vida? Porque em todas as suas promessas, para Deus não há impossíveis. Quais são as promessas de Deus? Eu estou convosco todos os dias. Eu te ajudarei. Eu estenderei a minha mão e tomarei você pela sua mão direita. Eu passarei junto com você pelos rios, pelo fogo. Aleluia. Esse Deus que não pode fazer certas coisas, tem uma coisa que Ele pode fazer: transformar a minha pessoa, transformar a sua pessoa, transformar o nosso caráter. Ai, pastor, é que o senhor não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer a sua vida para afirmar o que eu estou afirmando, porque Deus pode transformar o seu caráter. Deus pode nos transformar, a todos, mas só transformará aqueles que desejarem ser transformados, porque o Senhor nosso Deus não vai levar ninguém para a eternidade na marra. Eu quero ser transformado. Eu quero ir para a eternidade. E eu confio nesse Deus, para quem nada é impossível em todas as suas promessas. Ele prometeu que virá outra vez e virá. Ele prometeu que nos receberá para Ele mesmo e receberá. E Ele prometeu que nós estaremos na eternidade, e estaremos. Hoje é um dia de você escolher. Uma escolha que vai influenciar a sua vida. Escolher ser diferente. Escolher ser como Deus é. No caráter, na vida. Ivane vai cantar uma música. Eu quero desafiar você a desafiar Deus. Senhor, se o Senhor é todo poderoso, como o pastor Estina acabou de falar, e que em todas as suas promessas não há impossíveis, eu desafio o Senhor a me transformar, a me preparar para a eternidade. Agora, se você não precisa de transformação,
Se você não precisa se preparar para a eternidade, se está bom do jeito que está, pode ficar do jeito que você está. Mesmo porque você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Agora eu aprendi uma coisa depois de ter os cabelos brancos. E eu aprendi com um irmão isso. Ele me falou assim: pastor, Deus me deu o livre-arbítrio. Eu disse: é verdade, irmão. Ele falou: mas eu quero colocar o meu livre-arbítrio nas mãos de Deus. Eu quero que Deus decida por mim. Se for o desejo do seu coração, pedir hoje transformação. Ô, gente, acabou o tempo da gente viver criticando os outros, da gente viver copiando os outros. Chegou o tempo de nós olharmos para o Senhor e para ninguém mais. Chegou o tempo de nós pedirmos que o caráter do Senhor seja implantado no nosso caráter. Esse é o tempo. Faça o que você quiser. Mas se eu puder aconselhar você, eu diria: peça para Deus um milagre na sua vida, na vida da sua família, para que nós sejamos transformados. Enquanto a Ivana estiver cantando, se você quiser levantar e orar silenciosamente a Deus, você pode fazer isso. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, que andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você, e fará o impossível por você.
Obrigado. A Bíblia tem uma porção de coisas incríveis. Ela tem uma porção de miniaturas. Isto é, coisas que servem como ilustração. Deus prometeu a Abraão: a terra será dada à sua descendência, e Deus deu. O Senhor prometeu: virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. E o Senhor virá e nos receberá. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e há. E nós moraremos na casa do Pai. Sabem por quê? Porque não há impossíveis em todas as promessas de Deus. Querido Pai, honra, louvor, gratidão, adoração ao Teu nome santo, ao nome do Senhor Jesus, o nosso Deus Salvador, ao nome do Deus Espírito Santo, nosso Consolador. Louvado seja o Senhor por todas as dádivas e por todas as expectativas de vida e de vida eterna. Sê servido em abençoar o Teu povo. Transforma-nos, Senhor. Concede-nos um caráter semelhante ao Teu. E quando muito em breve o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, que nenhum de nós falte, mas que estejamos lá com a nossa família, com a nossa igreja. Ao Deus eterno, onipotente, todo-poderoso, honra e glória para todos sempre. Amém.